paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, como é que vocês estão? Tudo na paz de Jesus? Olha eu aqui de novo, trazendo mais um vídeo para esse canal. Para quem não me conhece, sou Nazarotes, por aqui eu gravo minha experiência com Deus, por aqui eu trago a palavra do Senhor e também gravo um pouco da minha rotina, do meu dia a dia de esposa e mãe cristã. Então, para você que está chegando aqui agora, que ainda não é inscrito, já se inscreva, já deixa seu like, deixa seu comentário, me ajuda a engajar esse canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma experiência que eu tive com Deus há mais ou menos 5 anos atrás, sobre a falsa profecia dentro da igreja, sobre o falso profeta e a falsa profecia. E antes de começar a contar para vocês, eu vou estar lendo com vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. O título é Os Falsos Profetas. Então vamos ler comigo? Abre a sua Bíblia, acompanha comigo, em nome de Jesus, e vamos ver o que o Senhor nos fala nessa palavra, antes que eu comece a contar o que aconteceu aqui na minha igreja. Estou gravando hoje aqui dentro da igreja, você dá para ver, né? Ó, tá ali. Estou gravando aqui dentro da casa do Senhor. E eu vou contar uma profecia que foi para a igreja, por isso eu estou gravando aqui dentro. Ó, o título é Os Falsos Profetas. Diz assim, Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm ante vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colheis uva dos espinheiros, ou figo dos adroros? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós lemos aqui até o versículo 20. Gente, há 5 anos atrás, quando eu comecei a suspeitar que estava grávida da Isabel, mas eu ainda não tinha certeza, estava ali com sintoma passando mal, mas eu ainda não sabia que estava grávida, não tinha certeza que estava grávida, embora eu estava sentindo todo o sintoma. E nessa época, meu esposo já trabalhava no coletivo e ele fazia o trineiro horário. Então ele saía daqui de madrugada porque ele fazia os trineiros horários desse coletivo. E ele saía daqui por volta de 3 horas da manhã. Então eu levantava essa hora, fazia a marmita dele, fazia o café dele, levava ele até o portão, fodeu trancar o portão e voltava tracando. Aí, gente, nesse dia eu voltei tracando. Só sabe quando você tá na cama, você sabe que você não está dormindo, você está adormecida, mas você não está dormindo. É mais ou menos assim, você está ali, você está dormindo, mas você está consciente, está ouvindo tudo que acontece dentro de você. O Senhor me adormeceu, eu não estava dormindo, eu estava ali, o Senhor me adormeceu para que eu pudesse ter essa visão. Ali eu tive uma visão onde uns demôniozinhos pequenininhos, igual aqueles anões da Branca de Neve, era igualzinho aquilo, aqueles pequenininhos assim, com aquelas roupinhas dos anõezinhos da Branca de Neve. E ali aquele diabo começava a falar assim para mim: vou eu jogar um contra o outro dentro dessa igreja, vou eu jogar um irmão contra você, vai ver o vento que vai passar. E ali eu vi um vento passando, o vento era tão forte que eu me abaixava assim na visão para deixar o vento passar, de tão forte que era o vento que estava passando. E ele ali falando em profecia como se fosse um servo do Senhor. E falava muito bonito, né? Não falava com voz de demônio, falava assim: eis que vou eu te entregar, feito um servo do Senhor. Quando eu vejo muitas pessoas entregando profecia assim: eis que vou eu jogar um contra o outro nessa igreja. E ali ele começou a falar. E aí, meus irmãos, eu
tive essa visão. E na quarta, foi na manhã de quarta-feira. À noite era o culto de doutrina. Na visão, eu vi quem eram os irmãos, que ele falava que ia jogar um contra o outro, que ia usar esses irmãos. E eu via um grupo de pessoas saindo da igreja. E eu vi especificamente duas irmãs. Ai, gente, desculpa. Dá uma crise de tosse aqui, desculpa. Eu vi especificamente duas irmãs que na época eram irmãs de extrema confiança e que estavam na direção das coisas da igreja junto comigo. Eram irmãs de extremamente confiança, de que quando eu no outro dia estava na igreja, elas estavam ali resolvendo, me substituindo. Era pessoa de extremamente confiança da igreja. Irmã que parecia ser irmã de oração. E aí eu via aquelas irmãs indo embora da igreja, na visão que o Senhor me deu. E na visão eu já estava grávida com a minha barriga grande. E eu olhava para elas triste e falava assim: agora que a igreja mais precisa de vocês, vocês vão embora. Eu estou grávida, eu não estou podendo buscar como antes. Porque na visão eu não estava podendo buscar tanto o Senhor como antes. Eu falava assim: agora que a igreja precisa de vocês, eu estou passando mal. Eu não posso estar tão à frente na direção. Agora vocês vão embora. E aquelas irmãs, na visão tinha uma rebeldia, elas não queriam me ouvir. Eu falava, eu pedia para elas ficar. Nossa, vocês não podem ir embora agora, isso é covardia comigo, com a Odra. Não tem como vocês ir embora agora. Elas não queriam me ouvir. E eu lembrava elas dessa visão. Na visão, eu lembrava elas da visão. Eu falava assim: olha o que Deus falou. Lembra da visão que o diabo falou que ia jogar um contra o outro, vocês não estão vigiando. E ali elas não queriam me ouvir, na rebeldia. E aí, meus irmãos, passou um tempo, eu confirmei na gravidez, a barriga cresceu. Voltando aqui, antes da barriga crescer, naquela manhã da visão, na noite era culto de doutrina, e quem ia pregar na doutrina era exatamente eu. E aí, o que acontece? As irmãs vieram, exatamente aquele grupo que eu vi que já ia jogar um contra o outro, exatamente eles estavam aqui, e as irmãs estavam sentadas bem pertinho do altar, tinha um banquinho perto do altar, e as irmãs estavam sentadas bem pertinho do altar, olhando para mim. E eu fui entreguei a visão no culto, ainda olhei da irmãzinha e falei assim: você não vai fazer isso não, né? Você não vai deixar a rebeldia te usar não. Eu brinquei assim com ela, falei assim com ela no culto de ensinamento. Aí ela falou assim: não. E ela falou assim para mim: nossa, é interessante que eu também tive essa visão. Esse demônio também apareceu para mim. Também tinha aparecido para uma das irmãzinhas. Ela falou: esse diabo também apareceu para mim. Vou vigiar. Enfim, falou que ia vigiar e tudo mais. Passou um tempo, né? A minha barriga cresceu, eu realmente estava grávida. E foi a gravidez da Isabel, eu passei muito mal, eu não conseguia jejuar, eu não conseguia buscar. Eu emagreci, ao invés de engordar, eu perdi peso no começo da gravidez. Foi uma gravidez assim que eu não estava esperando, com o presente de Deus, assim, de repente, eu não estava esperando aquilo ali. Eu estava esperando aquilo ali que eu falo, aquele momento, né? Porque eu estava com Ezequiel pequeno, então não estava achando que eu fosse engravidar naquele momento. Foi algo que me pegou de surpresa e eu fiquei passando muito mal, gente. Eu passava muito mal. A gravidez de Isabel, eu dormia mais do que outra coisa. Eu já acordava querendo dormir de novo. É uma gravidez que assim, eu não conseguia realmente buscar. Porque na gravidez de Ezequiel, eu jejuava, eu trabalhava. A gravidez de Ezequiel, eu trabalhei até 7 meses. Eu me agitava o tempo todo. Eu via para a igreja, eu orava de joelho, conseguia fazer bastante coisa. Já na de Isabel não foi assim. Não foi tão comum assim, eu vomitava o tempo todo, ficava fraco o tempo todo. Às vezes meu marido até ele brinca até hoje, porque às vezes ele chegava na cozinha e eu botava a panela no fogo e eu estava deitada no chão, porque eu não aguentava ficar em pé vigiando a panela. Eu botava a comida no fogo, deitava no chão, ficava deitada no chão ali, me sentindo fraca, porque eu quase não comia e o pouco que eu comia eu botava para fora. Mas enfim, o que aconteceu? Um certo dia, já eu deveria estar com meus 6, 7 meses, já bem barriguda já. Essas irmãs que o diabo falou que ia usar para jogar um contra o outro, foi exatamente assim. Eles arrumaram um reboliço, começaram a fazer uma contenda dentro da igreja, cometendo o pecado da feitiçaria, né? Porque a Bíblia nos fala que o pecado da rebelião dentro da igreja é pior do que o pecado da feitiçaria. Pior, a Bíblia ainda fala, pior
do que o pecado da feitiçaria. Elas arrumaram uma rebelião dentro da igreja e foi tudo muito de repente. Embora Deus tinha avisado, ninguém estava esperando que aquilo fosse acontecer, porque aquelas irmãs eram de extrema confiança do ministério, então ninguém estava esperando que aquilo fosse acontecer. Sabe aquelas irmãs extremamente boas? Por isso que eu falei até no outro vídeo que eu tenho trauma, pessoas boazinhas. Algo que aconteceu na minha vida com pessoas extremamente boazinhas, de extremamente confiança. Sabe aquelas irmãs que se o culto vai começar às 7, ela chega aqui às 6, 10 às 6 já está na igreja limpando tudo e faz a função de todo mundo, entendeu? Se o outro irmão chegou atrasado, ela não deixa que eu faça, faz tudo. Aquelas irmãs tá toda hora, ajuda em tudo, e eram as irmãs do reteté da profecia. E aí eu me lembrei que o diabo falava exatamente igual uma daquelas irmãs, uma delas entregava a profecia assim: vou eu lhe falar, vou eu. Ela, quando ela ia entregar a profecia, ela falava exatamente assim, igual o diabo falou comigo. E um belo dia aquelas irmãs se levantou contra o ministério, e foi exatamente do jeito que o Senhor me mostrou na visão. Do jeito que o Senhor tinha me falado, eu estava grávida, passando mal. Aquelas irmãs, elas se levantaram contra o ministério, começou a jogar um contra o outro. Eu vi, ninguém me falou, teve um dia que o Senhor me mostrou e eu me recusei a acreditar. Eu estava saindo do banheiro, uma delas não sabia que eu estava no banheiro, eu vi elas falando do ministério na porta do banheiro com a ímpia, jogando a ímpia no mundo. Era uma ímpia, mas era uma ímpia que visitava, sabe aquela visitante que vem mais na igreja do que o crente? Era essa. Ela falando horrores na porta do banheiro da igreja. Elas jogaram muita gente para fora da igreja. Aí passou-se um tempo, uma dessas irmãs era noiva, o noivo também congregava aqui. Passou-se um tempo, a gente fomos descobrir, não vou falar quando eu descobri, mas a gente fomos descobrir que a irmã noiva, que falava que era pura, ela tinha caído em fornicação e ela estava querendo de um jeito sair do altar. Ao invés de chegar para o pastor e conversar com o pastor, ela quis arrumar um jeito de descer do altar, porque ela sabia que estava em pecado. Ela não era casada, estava em fornicação. Ela sabia que era pecado, na vez dela conversar com o pastor, aconteceu, mas eu vou casar. Hoje em dia ela está casada com esse rapaz, eu vou casar e tudo mais. Não, ela preferiu fazer uma rebelião. Ela, a mãe dela, todo aquele grupo fizeram uma rebelião, que aquela irmã induziu os outros irmãos, que também a maioria era da família dela, ela induziu aqueles irmãos a se levantar contra a igreja. E foi exatamente do jeito que aconteceu na visão. Exatamente daquele jeito. Eu grávida e eu olhava triste para ela. E fora da visão também, eu olhava triste, realmente igual estava na visão, eu olhava triste para ela e falava: como assim, o que está acontecendo? E elas começavam a se levantar contra a minha vida, falava horrores. Eu falava: gente, eu estou grávida, como assim vocês vão abandonar o ministério? E realmente, igual aconteceu na visão, elas não queriam me ouvir, estavam tomadas por Satanás, ele não queria ouvir. Eu lembrava ela da visão, elas não queriam ouvir. O que eu entendo com isso, meus irmãos? Eu estou trazendo essa palavra aqui de alerta, porque às vezes você vê um irmão aí falando muito bonito, mas peça discernimento de espírito, para ver se realmente é Deus. Porque aquele diabo apareceu falando para mim exatamente igual eu vejo muitos crentes falando. Gente, se eu não visse, eu não ia acreditar. Ele falava exatamente igual a irmã entregava a profecia. Eis que estou eu falando, eis que estou eu fazendo, exatamente desse jeito. Nesse irmão, abra o olho, eu tenho gravado vídeo aqui ultimamente falando, alertando, que nem todas as portas que vocês veem abertas, falando Senhor, Senhor, realmente ali tem Deus. Peça discernimento do Espírito. Você que é novo convertido, que está chegando no Evangelho agora, peça ao Senhor que abra os teus olhos espiritual, porque eu estou vendo muitas almas se perdendo, que entra dentro do templo, vê algo assim, não tem discernimento de entender que os escândalos viriam, mas ai daquele de quem causar o escândalo, de quem trouxe o escândalo, ai daquele.
Então o novo convertido não entende isso. E eu tenho visto muitas pessoas sendo lançadas no mundo porque não tem um discernimento de espírito. Eu tenho trazido vídeo aqui de alerta. Vocês não é para crer em todos os espíritos, nem todo mundo. Eu sempre falo aqui, nem todo mundo que está em Israel é israelita. Peça a Deus discernimento de espírito. Naquela visão, o Senhor me mostrou o vento passando na igreja. Eu entreguei a visão da igreja, mas muitos ali não vigiaram. Os que ouviram e vigiaram estão aqui congregando conosco até hoje. Mas o vento passou. O vento passou em um momento em que eu estava frágil, tanto espiritualmente quanto carnalmente. Nessa época, meu esposo não estava tendo muito tempo de ficar dentro do templo, porque ele estava trabalhando. E aqui na minha cidade tem motorista que tem uma função chamada turno único. O que é o turno único? Ele pegava de madrugada e trabalhava até o dia todo, às vezes pegava até metade da noite, para poder folgar sábado, domingo e feriado. Só que ele tinha que ficar por conta da empresa o dia todo. Então ele não estava tendo muito tempo de estar na igreja. Ele chegava na maioria das vezes no final do culto. E ele é o pastor da igreja. Mas muitas vezes ele chegava no final do culto e eu, essas irmãs, estava à frente ali ajudando, dando suporte. E essas irmãs, o diabo usou para tentar abalar a igreja justamente no momento em qual eu estava frágil espiritualmente e carnalmente. Porque só quem teve a gestação, gente, sabe quando é complicado. Você está buscando, principalmente a gestação igual eu tive, que eu passei muito mal, é complicado. Mas aqueles que vigiaram estão na presença do Senhor até hoje, estão aqui na igreja até hoje. E essa semana, a semana que eu tive essa visão, foi uma semana incrível, a qual o Senhor usou vários irmãos na igreja com visões semelhantes a essa. Foi uma semana assim maravilhosa, uma época que a igreja estava buscando muito. E mesmo assim, vários irmãos tendo entregado a visão, naquela mesma semana, as pessoas esqueceram do que foi dito ali. E chegou mais na frente, fez exatamente o que Satanás ordenou, o que Satanás falou que ia fazer. Então, meus irmãos, fica ligado, nem todas as profecias que você está recebendo, vê se é de Deus, vê se procede do Espírito Santo de Deus, porque o diabo também entrega a profecia e entrega profecias lindas. Mas aquele que está ligado com o Senhor conhece a voz do seu Senhor. Peço o Senhor discernimento do Espírito. Depois eu vou estar contando aqui em outro vídeo algo que aconteceu comigo no começo da minha caminhada dentro do ministério onde eu congregava. Vou estar contando aqui. Não é para escandalizar a igreja, não. Mas é porque os novos convertidos venham a se ligar e venham a se pegar a sua fé somente em Jesus. Se apegue com Deus. Não é qualquer porta que você vê aberta. Que está cantando um louvor bonito, porque está não sei o quê. Ali tem Deus. Não ora a Deus. Pergunta a Deus se é para você congregar ali. Busca intimidade com Deus, para que você não seja enganado pelo falso profeta e pela falsa profecia. Meus irmãos, vou parando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem tudo na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.